os testados. Amém, glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia no Salmo de número 100. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a versão que eu tenho aqui: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Que a palavra é tua, mas ela fala aos nossos corações. Senhor Deus, que essa palavra possa transmitir a nós essa noite aquilo que é necessário, aquilo que é do teu desejo, do teu coração, e que nós possamos ser alcançados por ela, Deus. Fala conosco, transforma-nos, guia-nos, Deus, para a tua vontade, para a tua perfeita vontade, corrige-nos nas nossas falhas, mas também, Deus, acolhe-nos em amor, para que nós possamos perseguir a tua vontade conforme o teu querer. Abre a nossa mente, Deus, o nosso coração, nosso entendimento para a tua palavra essa noite. Que não seja simplesmente a minha fala, mas a tua voz, Deus, expressa. É o que nós pedimos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Depois, se alguém puder me arranjar uma água. Aqui a gente tem esse trecho. O Salmo 100 é um salmo muito conhecido, né? É um salmo que trata de uma temática, que é a matemática áurea da Bíblia, uma temática comum, que aparece em vários momentos, que é o tema da gratidão, né? E apesar de ser algo sobre o qual se fala muito, é importante sempre voltar ao tema. Porque às vezes a gente acha, porque é um tema supostamente batido, é que ele não deve ser falado. Mas, na verdade, exatamente muitas vezes, por parecer um tema batido, é que a gente tem que voltar a ele, porque às vezes a gente naturaliza e vai deixando de se aperceber da importância do tema, e aí quando a gente vê, a gente já entrou no piloto automático, e isso é muito natural nosso. A gente entrar no piloto automático é uma coisa muito simples, né? É automático, como o nome já diz, a gente vai aceitando algumas coisas e vai deixando de se atentar para certas questões importantes da palavra de Deus. Ontem a gente até falava sobre isso quando a gente estava no Vertical Casais, né? A gente comentava sobre a importância da reciclagem. Entre os meninos a gente falou isso especificamente, né? Desse conceito. Porque o que é reciclagem? É voltar para um ciclo, né? Então você volta para um ciclo para tentar extrair a outra coisa desse novo ciclo. Então essa palavra eu entendo que é como se fosse uma reciclagem. É voltar para um tema que já é conhecido, que já é batido, sobre o qual você já ouviu várias vezes, mas que tem importância porque a gente precisa ter isso como uma chave de relacionamento com Deus. Então é um tema que vale a pena ser reiterado, porque ele tem uma certa centralidade no texto bíblico de um modo geral. Esse salmo, inclusive, ele dialoga muito com outro salmo, com outros, na verdade, no plural, mas eu queria destacar um aqui, o Salmo 136, verso 1 diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Outra versão diz: deem graças ao Senhor, né? Então louvar, dar graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E esse capítulo aqui, o Salmo 100 em especial, ele é interessante porque ele dá para a gente uma explicação do porquê somos gratos. Se a gente voltar no verso 1, fala: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. E no verso 2, já fala: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ou seja, o louvor não faz de Deus Deus. O louvor é basicamente o reconhecimento do local que Ele já ocupa na eternidade. Então, quando a gente chega diante de Deus com louvor, com gratidão, não significa que a partir daquele momento Ele assumiu a autoridade do universo. Quer dizer que eu reconheci, e portanto a minha relação com o divino muda, que Ele é o centro do universo, que nele estão sustentadas todas as coisas. Então, esse capítulo já dá para a gente a indicação clara de como isso funciona. E aí, quando a gente entende que existe um Deus nos céus, Ele continua e fala: somos o seu povo.
e somos o rebanho do seu pastoreio. Ou seja, existe um Deus. Não só existe, ele se relaciona, ele interage com o povo, e nós que com ele interagimos somos o seu povo, somos sua propriedade. E aí, por conta disso, ou seja, como derivação desse entendimento, nós fazemos o quê? Verso 4. Nós entramos nas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. E a gente passa a bendizer o seu nome, pelo entendimento que nós temos. E aqui a primeira coisa que eu quero falar com você essa noite é sobre a necessidade disso voltar a regular o nosso sentimento. Porque às vezes é muito comum que a gente venha à igreja à procura de alguma coisa. E isso não é um problema, você vir à igreja à procura de alguma coisa. É bom que você venha com expectativas. O problema é que às vezes a procura que nós temos é uma procura apenas de satisfação pessoal. Ou seja, eu tenho meus interesses, eu tenho meus problemas, eu tenho alguns compromissos a serem resolvidos essa semana. Então eu vou à igreja na expectativa de que Deus fale comigo através dos seus profetas, que me entregue uma palavra, que me ofereça alguma coisa que vai solucionar os meus problemas e me dar uma direção para essa semana. Ao invés de irmos à igreja, muitas vezes pensando, Deus já me deu muito do que eu precisava, a salvação já me é uma realidade, logo eu vou à igreja para agradecer, para entender que eu não estou desprotegido. Não há nada que possa me acometer, que me tire de Deus. Quem poderá nos arrancar, nos tirar, nos roubar do amor de Deus? Ninguém, não tem como. Então, quando a gente entra com esse entendimento, a nossa relação muda. Porque a gente para de vir para o templo como se o templo fosse um banco no qual a gente saca. Porque muitas vezes é isso que acontece. Nós passamos a semana, às vezes nos relacionamos com Deus de modo muito diluído, sem tanta intensidade em termos qualitativos e sem tanta repetição em termos quantitativos. Então, nem busco muito e quando busco também não busco bem. E aí, quando eu venho à igreja, é como se eu tentasse recuperar aquilo que eu perdi do meu saldo. Então, ao longo da semana, eu fui gastando meu saldo, aquilo que eu tinha depositado pelo Espírito, e no domingo eu preciso ir para poder sacar mais, para ter condição de sustentar uma nova semana. É um tipo de relação com a igreja, mas certamente não é a ideal. E não é a relação que aqui está demonstrado. Por quê? Porque quem entra no templo, no Salmo 100, já entra reconhecendo que ele é Deus, e é por isso que já entra feliz. Ou seja, eu sei que eu vou receber algo de Deus, mas eu não entro já demandando, eu entro adorando. Porque na relação com Deus, Deus tem grande prazer de alimentar os seus filhos. Esse é o prazer de Deus, esse é o desejo de Deus. Mas é importante que o nosso coração esteja calibrado, porque Deus não muda do seu trono, mas nós mudamos muitas vezes a nossa relação com Deus. E isso é importante porque a gente tem visto muitas vezes um crescimento quantitativo da igreja. E o crescimento quantitativo da igreja é bom, ele é bênção. Mas esse crescimento quantitativo não nos deve levar a uma sensação de ensoberbecimento. Ah, não, a gente está crescendo, nós temos mais pessoas, temos mais volume, mas qual é o nosso grau de envolvimento e comprometimento com a obra de Deus? Qual é o nosso grau de relacionamento com a verdade do Evangelho? Como eu me comprometo, no sentido da minha vida e das minhas escolhas, com aquilo que a palavra de Deus revela? E quão disposto eu estou a pregar o Evangelho a toda criatura? Porque quando a gente tem gratidão e a gente sabe que aquilo que Deus fez para nós é bom, nós queremos que outras pessoas usufruam da mesma coisa. Se nós entendemos que o cuidado, o carinho e a salvação de Deus é uma bênção que nós não podemos dar, nós podemos apenas transmitir em palavras ou com nossas ações, nós queremos transmitir para as pessoas para que elas tenham um encontro com Cristo. E Cristo, sim, fazer a obra dele. Quando a gente conhece alguém que pode fazer uma solução, trazer uma solução para a gente, ou para alguma pessoa, a gente promove um encontro, não é assim que acontece? Alguém chega para você e fala assim, olha, eu preciso resolver tal coisa, eu conheço a pessoa. A pessoa que vai resolver é essa aqui, eu vou te botar em contato. Você tem prazer em encaminhar a solução. E às vezes com Cristo nós não temos esse prazer de encaminhar a solução. Parece que a gente não acredita naquilo que a gente prega. E aí me parece que a gente não está grato o suficiente. Porque se o nosso coração tivesse grato, nós estaríamos jubilosos e desejosos de fazer as pessoas alcançarem a mesma graça que nos alcançou, para que elas sentissem a mesma coisa que nós sentimos. Mas talvez nós não façamos isso porque nós não estamos sentindo.
Então a gente tem um problema, porque a gente não pode reduzir a nossa experiência com Deus a apenas entrar no templo. Tem muita gente achando que entrar no templo é suficiente. Não. Nós reconhecemos que Ele é Deus e nós, portanto, entramos por suas portas com ações de graças. A forma como a gente se relaciona com esse espaço, a gente se relaciona uns com os outros, a gente se relaciona com a palavra, fala sobre o tipo de fé que nós temos em Deus. E aí a gratidão, portanto, é uma coisa que é desejável e eu diria que indispensável no coração de qualquer cristão. Na minha concepção, o grande segredo para sermos gratos está na associação entre o poder de Deus e a sua bondade. Me faço explicar aqui. Deus tem todo o poder, concorda comigo? Ele é obrigado a fazer certas coisas por nós? Não. Mas embora ele não seja obrigado, ele constantemente faz. Ou seja, ele não precisa, mas faz porque ele é bom. Ele não perde o seu poder, ele não faz para angariar apoio. Deus não precisa trocar com você nada. Muitas vezes a gente faz na vida algo por alguém na expectativa de uma reciprocidade. Você faz alguma coisa porque você sabe que você vai depositar algumas fichas e você vai ter algum retorno. Deus nem precisa disso. Então, a partir do momento que Deus te dá qualquer coisa, você já tem que ser grato, porque Ele nunca foi obrigado. Ele o faz por pura benevolência, por pura bondade. Então, quando a gente junta o entendimento de que Deus é todo-poderoso e bondoso, isso produz em nós um sentimento de gratidão. Porque a gente entende que Ele não seria obrigado, mas Ele o faz porque Ele nos amou primeiro. Então, reconhecer o lugar de Deus por si só não gera gratidão. Mas quando a gente reconhece o lugar de Deus e a sua natureza de bondade, aí a gente passa a ser grato. Ou seja, a gente tem que identificar que há alguém que tem muito mais poder que nós e ainda assim se preocupa com as nossas dores. Esse é Deus. Ele é muito maior, Ele é eterno, Ele não é limitado aos nossos problemas. Mas ainda assim, os seus problemas são importantes para Deus. Ele se importa com cada um deles. Se você traz problemas nas suas finanças, se você coloca diante de Deus, Ele escuta o seu pedido. Se você tem algum problema de saúde, Ele escuta o seu clamor. Se você fala da sua família, Ele escuta, porque Ele é Deus, Ele é altíssimo, mas Ele se preocupa com aquilo que se passa no seu coração. Não quer dizer que em tudo Ele falará assim, mas Ele se preocupa. E mesmo o não de Deus não é um não tirânico, não é um não perverso. É um não que cumpre uma função na eternidade que às vezes nós não entendemos, mas nós confiamos. Por que confiamos? Porque sabemos que Deus é movido pelo seu amor, pela sua bondade. Se Ele faz algo diferente daquilo que nós desejamos, não é porque Ele quer nos ver sofrer, é porque existe algum resultado proveitoso desse sofrimento, o qual a gente ainda não entende. Então a nossa fé em Deus é tão grande que em todas as coisas com Ele permanecemos. Então, a nossa postura é uma postura jubilosa, alegria, gozo, usufruto da sua presença. O júbilo a Deus é a demonstração concreta da gratidão que nós temos. Quem depende do Senhor reconhece que há motivos para ser grato. Mesmo que você tenha passado uma semana muito difícil, mesmo que algumas coisas não tenham acontecido como você almejou, como você desejou, você tem motivos para agradecer a Deus. O primeiro e maior motivo é a salvação. Porque esse mundo vai passar, essa matéria vai se desfazer, mas você vai ter uma eternidade com Ele, é uma promessa em Cristo, e isso já seria o suficiente. E a gente tem que olhar para o nosso coração e procurar cada vez mais os motivos de gratidão. Porque às vezes a gente acorda, a gente passa o dia todo, a gente dorme e a gente não para um minuto para agradecer a Deus. E eu tenho aprendido muito a importância de ser grato a Deus. Deus não se importa que a gente peça as coisas para Ele. De modo nenhum. Mas de tempos em tempos, é importante parar do agito e parar das nossas preocupações e agradecer por aquilo que Ele já fez. Amém. Se você parar para lembrar, certamente Deus já fez muitas coisas por você. Eu já passei por curas das mais variadas, já fui atendido em vários pedidos, que talvez para alguns irmãos possam parecer secundários, mas para mim eram importantes. E mesmo naquilo que eu não recebi, eu recebi o mais importante, que foi a graça e o amor de Deus. Motivos para agradecer não nos faltam. Então a gente precisa aprender, e aqui eu entro num grande tópico da pregação, que é como é que a gente constrói a gratidão. Porque gratidão é um exercício construído. A gratidão é um sentimento que mescla a desnaturalização, reconhecer que Deus não é obrigado, Ele não faz porque tinha que fazer, e o reconhecimento disso.
Ou seja, eu reconheço que Deus cuidou de mim. A gratidão ocorre, portanto, quando a memória recupera o sentimento de agradecimento por algo que já foi anteriormente realizado. Repito, a gratidão ocorre quando a minha memória recupera o sentimento de agradecimento por algo previamente realizado. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Você está vivendo sua vida normal, está indo para o seu trabalho e do nada o seu coração é tomado por um sentimento de alegria. Porque você lembrou de alguma coisa muito boa que te aconteceu e você se sente grato. Então, na verdade, a gratidão é a rememoração de algo bom. Porque você lembra o que foi feito e isso muda o seu semblante. Você fica feliz, você fica mais leve e você até lembra de agradecer a Deus nesse momento. Então, o problema é que a nossa memória lança as coisas boas fora e a gente só vive os problemas, mas não é esse o chamado de Deus para nós. O chamado de Deus para nós é que nós lembremos e falemos de tudo aquilo que temos visto e ouvido das coisas que Ele tem feito no meio do seu povo. É trazer à memória aquilo que me traz esperança, é contar para as futuras gerações, conforme falamos hoje pela manhã, aquilo que já fora feito nas nossas gerações. Teve uma certa feita que eu estava orando com a Isabela, e a Isabela orando, em alguns momentos os irmãos devem conhecer a Isabela, ela tem algo de ministério profético, e de vez em quando eu brinco que a Isabela dá on. Ela dá on. Do nada deu on. E aí eu só começo a anotar. Eu pego o caderno e eu anoto algumas coisas, ou no celular mesmo, e em dado momento Deus começou a falar comigo de coisas que eu colocava diante de Deus, mas que nem tinha comentado com a Isabela. Então fica muito claro, só pode ser Deus, porque ela não sabia, a não ser que a minha esposa seja X-Men e eu ainda não estou sabendo. Ela está lendo minha mente e eu não estou pegando. E aí Deus falou assim: das futuras gerações que virão, ensina as experiências que você tem. Porque às vezes eu me perguntava, eu divido com os irmãos, Senhor, como é que eu vou conseguir ensinar para os jovens dessa nova geração que está surgindo e para os meus filhos do futuro sobre as coisas do Senhor? Eu não sei se tenho a capacidade para dar conta de todas as demandas que surgem hoje. Eu não sei se eu tenho resposta. E aí o meu coração ficou com uma ansiedade. Porque eu comecei a falar, eu não tenho como dar conta disso. E aí eu falei isso com Deus sozinho um dia, e aí um dia a Isabela em oração virou e falou: conta das experiências que eu estou te dando. Ou seja, Deus quer que a gente recupere aquilo que a gente já vive com Ele para contar. Então a gente precisa estar buscando isso. E precisa estar mostrando a nossa gratidão pelas coisas que Deus já fez. Então às vezes eu não vou dar resposta para tudo, mas eu vou poder testemunhar das curas que me aconteceram e que ninguém pode negar. Porque eu vivi aquilo. E por isso que eu tenho falado muito para os irmãos, a maior pregação que nós podemos ter é a nossa própria vida. Aleluia. Porque às vezes a gente quer contar para o nosso amigo, para o nosso irmão, do nosso trabalho, da nossa família, a história bíblica, e não tem nenhum problema em contar a história bíblica. Mas às vezes é muito mais impactante você contar a obra que Deus operou na sua vida. Porque quando você conta a obra que operou na sua vida, a pessoa consegue se identificar com você. E ela fala, eu preciso disso. Eu preciso disso que você passou. Eu preciso da cura que te foi dada. Eu preciso dessa graça que chegou na sua família. E a pessoa começa a abrir o coração. Mas você só consegue contar isso quando você é grato o suficiente para recuperar da memória as coisas que Deus já fez. Ao invés de ser tomado pela ansiedade do teu tempo, você traz à memória aquilo que Deus já fez. E você conta com gratidão, com lábios, com júbilo, todas as coisas que Deus já realizou. Então a gratidão é uma estratégia de sobrevivência cristã. Quem não é grato não consegue se manter firme com Deus. E quem não é grato, na verdade, demonstra que nem está tão sustentado assim em Deus. Porque não atribui a Ele nenhuma das bênçãos que Ele alcança. Tudo parece que é aleatório, é o acaso. E eu lembro uma ocasião que eu até pregando aqui, eu falei, olha, Deus vai abençoar algumas pessoas em finanças essa semana. Vamos orar aqui. E quando acontecer na sua semana da bênção chegar, você vai acabar pensando, esse dinheiro já ia chegar, já estava projetado. Não deixa roubar o sentimento de gratidão por aquilo que Deus fez. Dito e feito.
Aconteceu na semana, uma pessoa falou comigo, Igor, aconteceu, saiu um dinheiro que eu estava esperando, ainda não tinha um prazo certo, mas imaginava que estava próximo, e aí na minha cabeça veio, não, mas já estava esperando receber esse dinheiro mesmo. Aí eu lembrei da palavra que você falou. Eu não estou falando porque fui eu que falei a palavra, porque isso é anúncio do Espírito para nós. Para falar assim, ó, não deixa que roubem a sua gratidão. Não deixa. Porque se te roubarem um senso de gratidão, você não testemunha disso. Ao invés de um testemunho, vira um acaso. Aí você começa a falar assim, cara, por acaso essa semana, um dinheiro que eu estava contando entrou. E deixou de ser testemunho. Quando eu viro e falo, foi Deus que fez. Passa a ser um ato de gratidão. Deus faz as coisas na sua vida para que você testemunhe. Para que você fale, porque você não pode deixar de falar das coisas que você tem visto e ouvido, porque Jesus veio para desfazer a obra do diabo. E para você desfazer isso, você precisa anunciar que há um reino que faz contraparte a tudo aquilo que ele tenta construir. Então não há outra pessoa, meu irmão. É você que foi chamado para ser grato a Deus. Porque não tem como aquele que não é filho ser grato ao pai que não conhece. Só o filho que conhece o pai pode ser grato a esse pai. E o filho e as filhas que conhecem esse pai somos nós aqui essa noite. E nós não podemos esperar que esse senso de gratidão venha do coração de pessoas que nem reconhecem a autoridade de Deus. Conforme o verso diz, a gratidão é o quê? Produto do reconhecimento da autoridade dele. Você que reconhece. E às vezes a gente espera que os outros falem. A gente espera que outras pessoas façam. Senhor, levanta alguém para falar com essa pessoa. Senhor, abençoa algum jovem para falar com meu filho, com a minha filha. Senhor, abençoa alguém do trabalho, do meu parente. Senhor, faz. Mas você que foi chamado para isso. Deus falou comigo. Conta as experiências que você passou para as futuras gerações. É isso. E é isso que Deus espera de você. Quando você começar essa semana, você conseguir falar com as pessoas, olha, você não sabe o que Deus fez na minha vida. Pode parecer pouco, meus irmãos, mas não é. Porque, na verdade, Deus pega o pouco que é seu e coloca todo o resto que falta. Deus é que dá a completude do processo. Você é só veículo. O dono da graça é o Espírito, é o próprio Deus. Nenhuma das minhas palavras mais rebuscadas consegue colocar nenhum homem de joelho perante Deus. Só o Espírito faz isso. As minhas palavras podem convencer sobre muitas coisas, mas não sobre o pecado, sobre o juízo e sobre a morte. Isso é obra do Espírito. Então eu posso usar as palavras mais bonitas que forem, mas Deus pode usar a palavra da pessoa mais simples do mundo e falar assim, Jesus quer salvar você. E se houver unção, aquilo percorre a pessoa, despedaça o jugo e a pessoa se converte ao Senhor Jesus. Então nós precisamos ser essas pessoas. Nós precisamos aprender a ser gratos. E a partir da gratidão, expressar essa gratidão publicamente. Nós temos que ter gratidão, não só a Deus, inclusive. Temos que ser gratos a Deus, aos irmãos, né? E aos nossos líderes, aos pastores, às pessoas que nos abençoam. E aqui eu deixo até uma orientação para a igreja, porque a gente também está aqui para ensino, amém? Pastor Pedro e pastora Marisa fizeram 25 anos de ministério. Eu não sei se você teve a oportunidade de dar parabéns para eles. Eu sugiro que você o faça. Ainda está em tempo. Você fala assim, não, mas eu vim no culto. Não é a mesma coisa. A gente gosta de ouvir das pessoas o carinho que elas têm pela gente. Não adianta, e isso é uma coisa que tem sido ensinada na Nova Jerusalém há muito tempo, é uma palavra pastoral que o pastor Pedro já recebeu e também que passa para nós aqui. Falar que ama, falar que se importa, ser grato no leito de morte não adianta. A pessoa não usufrui. Fala que me ama em vida. Fala que eu tô bonito, porque eu sei que eu tô em vida. Fala na minha frente, tá bonito. Eu falei, eu sei, mas é bom ouvir da tua boca também. É bom ver a confirmação da parte de Deus na tua boca. Fala para a pessoa. Não fala, ele sabe não. Para com esse negócio de guardar o sentimento. Fala que ama, agradece. Olha, obrigado pela tua vida. Obrigado pelo que Deus tem feito na tua vida. Sabe por quê? Porque isso alimenta o coração. Essa palavra alimenta o coração. Provérbios fala muito sobre isso, né? Sobre o poder da palavra. Às vezes a palavra dura, ela o quê? Ela destrói, ela traz amargor. Mas a palavra doce, ela vem como mel.
Ela toca no coração, ela traz alegria. E às vezes a gente acha que isso não é importante. Isso é importante. Até isso o diabo quer tirar de você. A tua capacidade de ser grato e carinhoso com as pessoas, o diabo quer roubar de você. E a gente acha que não, isso faz diferença, porque Jesus não te chamou para você ser uma noiva sozinho. Jesus te chamou para você ser uma noiva como coletivo. Então o teu problema, eu já falei isso aqui, também é o meu problema. E aquilo que eu falo para você também bate em mim, porque você é corpo como eu. Então eu não posso deixar que na minha boca aconteça maledicência. E é por isso que eu tenho falado tanto sobre isso, porque a palavra de Deus nos fala sobre isso. Eu não posso deixar que na minha boca haja espaço para a destruição de relacionamentos. Eu não posso deixar que na minha boca surja coisas que vão ferir o evangelho ou ferir a dignidade dos nossos irmãos, ou a honra dos nossos irmãos. Nós temos que ser leais a Deus, sendo leais aos nossos irmãos. Chegando para eles e conversando, e dialogando, e construindo, entendendo que você é limitado, o seu irmão também, e quem contempla com amor é o Espírito Santo, que te capacitará a toda coisa, inclusive a ter uma boa relação. Então, o nosso lábio, a nossa boca, ela tem que estar cheia da gratidão e da obra de Deus. Então, por isso que eu falo, avalie sempre. Porque aqui a gente, todo mundo junto, é muito fácil. Mas é no momento que nós estamos sozinhos é que as nossas tendências costumam aparecer. E se as suas tendências são mais, não adianta só lutar contra os vícios. Tem gente que acha que para superar o vício, basta lutar contra o vício. Essa não é a forma de superar o vício. A forma de superar o vício é desenvolvendo a virtude. A forma de superar o vício é desenvolvendo a virtude. Então, se o vício é algo que faz eu ferir meu irmão, não adianta só lutar contra o vício no meu coração. Eu tenho que desenvolver a virtude que proporcionalmente combate esse vício. Você entende isso? Então, se o meu vício é a minha preguiça, não adianta eu só ser contra a preguiça. Eu tenho que desenvolver uma ética de trabalho. Deu para entender? Então, não, eu vou lutar contra a preguiça. Como? Porque você vence um dia lutando contra a preguiça. Se você não desenvolver a virtude, você não vence a guerra. Você vence uma batalha pontual. Desenvolva uma ética de trabalho. E assim é com tudo. Como é que eu venço a ingratidão? Desenvolvendo o hábito de deixar o Espírito falar através da minha boca palavras de gratidão. Aos meus irmãos. Aos servos de Deus, de um modo geral. Aos pastores. À minha família. Às vezes nós queremos tanto que Deus fale com a nossa família e você não consegue ser grato aos teus familiares. Alguém vai e te faz uma bênção na sua casa. Agradeça. Muito obrigado, irmão Ivan, pelo copo d'água. Né? Agradeça. Agradeça. Seja grato. Deus nos chamou para sermos imitadores de Cristo. Temos que agradecer. Por que a gratidão é tão importante? Esse exercício é tão importante? E aqui eu separei 4 pontos do porquê a gratidão é tão importante. A gratidão é importante porque ela é libertadora. A gratidão é profundamente libertadora. E eu provo para os irmãos que ela é libertadora e que geralmente quem passa por uma experiência libertadora passa a ser tão grato que evita atrito. Quem aqui já passou por uma situação de quase morte? Alguém? No momento seguinte que você passa por isso, parece que nenhum problema mais faz sentido. Não é verdade? Quando você passa uma situação de quase morte, coisas com as quais você se preocupar, você fala assim, quanto tempo eu perdi com coisinhas bobas. Você passa a gostar da chuva que cai do céu, você passa a correr com vento, você beija crianças, tudo fica mais alegre, tudo fica mais leve, você evita o atrito. Não é isso? Parece estar num filme dos anos 60, Singing in the Rain, né? O cara gira no poste, I'm singing in the rain. Ele vai feliz. Por que ele faz isso? Porque ele tem um senso de gratidão tão apurado naquele momento que ele não deixa mais tomar por outras coisas. Esse sentimento também tem que estar com a gente. Nós todos passamos por uma situação de quase morte. Porque na verdade nós já estávamos mortos. Dos nossos próprios delitos. Já estávamos culpados. Em nós não havia nada de positivo. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, nos deu a vida. E agora a gente não está mais morto, nós estamos vivos nele. E a morte não tem poder mais sobre nós. Nós passamos por essa experiência, todos nós.
E às vezes a gente esquece dessa experiência e vive como se não tivesse sido liberto da morte. Como se a gente também não tivesse tido uma experiência de quase morte, ou melhor, de ser ressuscitado, porque a gente estava morto. Então essa mesma sensação que as pessoas que acabaram de ser livres de uma quase situação de morte sentem, é a sensação que nós temos que ter. Pessoas que saem de situações desastrosas costumam dar menos importância àquilo que é secundário. Muito menos importância. É por isso que eu já falei com os irmãos, eu não me preocupo com problema pequeno. Não me traga problema pequeno. Eu não estou preocupado. Sabe por que eu não estou preocupado? Porque existem coisas maiores que Deus quer fazer. E se eu me ocupar de coisas menores, que são mundanas, ou que são desinteressantes, ou que são secundárias, eu deixo de pregar para quem eu tenho que pregar. Eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer. E eu não posso ser tomado por distrações. Deus tem uma grande obra para fazer na minha vida. Amém. Você fala assim, mas e na minha? Na sua também, mas eu tenho que cuidar da minha. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu não posso dar conta da tua vida. Eu posso te ajudar, falar para você o que você deve fazer, te orientar. Mas ao cabo, no frigir dos ovos, quem dá conta das coisas da sua vida é você. Você não é um robô. Eu te falo, mas eu tenho que fazer a minha vida. Então a gente pode se ajudar, mas se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Eu preciso ter uma atitude corajosa com Deus. De falar, Senhor, quais são os teus planos para mim? E nessa hora eu amo os irmãos, mas eu não posso ficar preso a nenhum. Eu tenho que continuar buscando o que eu quero. Se algum irmão desiste no caminho, eu vou pregar e falar, vem comigo. Mas eu não posso parar, porque é uma grande obra, eu tenho que continuar fazendo. Eu não posso me travar por outras coisas. Eu não posso ser tomado por coisas pequenas, por picuinhas, por coisas secundárias. Eu preciso ter os olhos no alvo. Aleluia. E nós todos precisamos ter os olhos no nosso alvo. A nossa gratidão vai nos levar a agir conforme a vontade de Deus. Nós não vamos ficar rançosos, vamos evitar atritos. Nós vamos saber que o desgaste de coisas secundárias nos fazem perder tempo. Elas nos tiram da ocupação, elas nos desocupam, nos tiram da satisfação verdadeira da vida com Deus. Então a gratidão, ela é libertadora. Porque eu sou tão grato a Deus que eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus. Eu sou tão grato pelo que Ele fez que eu vou fazer por Ele. Sabe quando você é grato a alguém e não te importa muito o que as pessoas acham dessa pessoa? Eu já passei por isso. Eu tive uma pessoa que me ajudou em termos acadêmicos, né, na vida universitária, que o pessoal detonava. Não, esse é difícil, esse é grosseiro. Cara, me abraçou, me abriu tanta oportunidade. Mas os outros dizem, olha, a minha experiência é diferente, eu vou ser tomado por aquilo que eu vivi. Abriu tanta porta para mim, eu vou ser grato para sempre. E eu agradeço toda vez. Sabe por que eu agradeço? Porque eu não posso deixar de fazer isso no leito de morte. A pessoa tem que saber que eu sou grata em vida. Eu tenho que ser grata à pessoa. Não foi uma pessoa que me trouxe mais para perto de Deus. Me abriu outras portas. Mas eu tenho que ser grato. Até para que algum dia talvez eu tenha a oportunidade de falar qual é a raiz da minha gratidão. Por que você é tão grato pelas coisas? Porque Deus me fez assim. Porque Deus fez isso no meu coração, é uma obra de Deus, não vem de mim. Eu sozinho não sei fazer isso não. Quem me capacita é o Espírito. Então eu tenho que ter essa capacidade de viver de verdade, para quando ter oportunidade, eu falar para a pessoa aquilo que me alimenta, de onde vem minha gratidão, de onde vem meu sentimento, de me sentir tão bem, a ponto de agradecer por cada pequena coisa que me foi feita. Mas também já aconteceu o contrário. De uma vez eu não ser grato e ser publicamente exposto. Já aconteceu. E eu não culpo a pessoa, porque foi a mesma pessoa. Ela me ensinou. Em certa ocasião, estava na universidade, e eu tinha mandado para essa pessoa um texto, para que ela corrigisse o meu texto, para poder eu participar de um evento acadêmico. E porque essa pessoa me pediu que eu enviasse o texto. Então eu enviei o texto. A pessoa rapidamente respondeu o texto. Aí eu falei, amanhã eu vou encontrar essa pessoa, amanhã eu agradeço pessoalmente. Não deixa para depois, você pode fazer na hora. Cheguei no dia seguinte na sala de aula, tá todo mundo sentado, tá lá o Igor, sem discernimento nenhum, sem barba, né? Então não tem nem discernimento. Tá ali sentado, daqui a pouco a pessoa vira e fala, você recebeu o texto que eu te mandei? A sala estava cheia, já de estudantes. A pessoa chegou,
quando eu pensei em levantar para poder falar para agradecer, ele já, assim que me viu, você recebeu o texto que eu te mandei? Falei, recebi sim, senhor. Não, então depois lá você abre o e-mail e fala assim, muito obrigado. Muito obrigado, porque pelas correções, que assim, eu não sou obrigado. Aí você mandou, eu corrigi de imediato, mas é bom, mas tá tudo certo entre a gente. Sentou e começou a aula. Eu amo essa pessoa. E eu tô falando sério. Ele não estava errado. Talvez os métodos possam ser assustadores. Mas ele não estava errado. Aquilo me mudou. Depois daquele dia, eu nunca mais deixei de agradecer por cada coisa por e-mail. Quem já recebeu e-mail meu já sabe como é que é. Alguns irmãos até estranham. Eu sou todo formal. Agradecido desde já pela atenção concedida, não sei o quê. Que eu aprendi a ser grato. Foi apertado, mas valeu. Mas valeu. Então a gente tem que ser grato a todo momento pelas pessoas, pelo que elas fazem. Às vezes a gente acha que é obrigado a fazer. Ninguém te deve nada. Ninguém tem que fazer nada por você. As pessoas fazem porque elas amam você. Então seja grato ao seu irmão. Seja grato aos seus pastores. Seja grato à sua família. Por isso que eu falo tanto, em tempos tão tensos como os nossos, não fica brigando com o teu familiar. Ele pensa diferente de você, mas ele cuidou de você tanto tempo. Amanhã, quando você ficar doente ou ele ficar doente, é a gente que se ajuda como família. Seja grato, abraça essas pessoas. Esse é o sinal da salvação de Deus na nossa vida. É a gratidão. Então a gratidão é profundamente libertadora. Segunda coisa, a gratidão fortalece os laços. Em Colossenses 3,15 diz, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Em Efésios 1,16 diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Quando eu tenho uma gratidão, um vínculo de amor com meu irmão, eu lembro dele na hora de orar. Eu penso nele, Senhor, abençoa meu irmão. Ele me veio à cabeça agora, não sei o motivo, mas abençoa meu irmão, porque a gratidão fortalece laços de amor. A ingratidão é uma das coisas que mais dói nas pessoas. Não seja uma pessoa ingrata, seja grata. Todas as coisas. Terceiro ponto, é impossível exercer qualquer coisa no reino de Deus sem gratidão. A gratidão é um indício da fé que a gente tem. Quem é grato por conta do fato de crer que Deus o amou primeiro. Logo, a falta de gratidão é sintoma de pouca busca e, consequentemente, pouca reflexão sobre quem éramos e quem agora somos. Quem foi curado de algo e lembra, sempre fica feliz. Eu fui curado no hospital por causa da minha perna, eu não esqueço disso. Eu não posso esquecer. E eu tenho umas coisas minhas, eu tenho medo de às vezes não ser grato bastante. Vira e mexe, eu lembro de alguma coisa e começo a agradecer. Eu agradeço a Deus pela minha cozinha toda hora. Pode ser uma coisa besta. Mas vira e mexe, eu entro na minha cozinha, eu falo, Senhor, obrigado pela minha cozinha. Aí você pergunta, por quê? Porque eu fiz uma obra na minha cozinha. E só quem já fez obra em casa sabe como é que eu fazia obra em casa, ainda mais na cozinha. E eu não sabia de onde vinha o dinheiro, mas o dinheiro chegou. E aí eu tenho que agradecer a Deus, porque Deus foi que me deu minha cozinha. Isso é loucura. Eu não estou buscando ser sábio. Eu sou crente, eu sou louco. Eu estou buscando essa loucura aqui para os homens, que é a sabedoria de Deus. Eu tenho isso, Senhor, obrigado pela minha cozinha. Mas foi teu trabalho, não foi, foi Deus que me deu. Porque eu não contava com esse dinheiro. Então, vira e mexe para lá fazer meu café. Senhor, obrigado pelo meu armário. Obrigado por essa cozinha. Às vezes eu passo pela minha sala. Senhor, obrigado pela minha casa. Agradece a Deus. Olho pela minha esposa. Eu falo, Senhor, obrigado pela minha esposa. Porque eu não sei como eu consegui. Isso aí é a grande obra. Então, agradece. É impossível a gente fazer qualquer coisa sem gratidão. A ingratidão é um claro indício de afastamento. Romanos 1,21 diz, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Quando não somos gratos, isso é indicativo de algum problema. E o quarto ponto, Deus ama a gratidão. Deus ama a gratidão. Qual foi a última vez que você fez um culto de gratidão a Deus? Para pensar. A última vez que você fez um culto para pedir nada.
só para agradecer a Deus. Quando foi a última vez que você orou sem pedir nada? Sem fazer, Senhor, eu te peço que... Não, só agradecer. Porque a gente também, às vezes, é tentado a pedir. A gente agradece, aproveitando a boa vontade, solta aquele pedido. Não, a última vez que você agradeceu e não pediu naquela oração, você pode pedir na seguinte: qual foi a última vez? Esse é um exercício que a gente tem que fazer, olhar para dentro. Qual foi a última vez? Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós agradecemos porque Deus ama gratidão. Quando a Bebel ouvir falar aqui, ou o Igor de dízimos e ofertas, certamente vão pegar esse gancho. Porque você tem que dar com alegria, com gratidão. Não é o dinheiro em si, é o sentimento que está imbuído no ato de dar. Não é a palavra obrigado em si, porque tem palavra que vem vazia. Às vezes chega para alguém: obrigado. Essa palavra está vazia, não tem sentido real. A gratidão verdadeira, às vezes vem até sem a letra O, vem obrigado. Parece que está até brigando, né? Obrigado. Não é nem obrigado, é obrigado. Mas vem coração, pô, obrigado, cara. E você sente. Então é o que está penetrando na palavra. O que está subjacente, o que é a sustentação desse sentimento. Então o nosso coração tem que estar cheio da gratidão. Só que gratidão é difícil. Eu quero que você abra aí em Lucas 17 rapidamente. A partir do verso 13. Abre aí. Lucas 17. Verso 11, perdão. Jesus cura 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens. Esse texto é conhecido. 10 homens em qual condição? Leprosos. Então impuros. Os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O que eles mostraram aqui? Não foi gratidão. A necessidade e mais. Se eu peço para alguém alguma coisa, quer dizer que eu acredito no meu íntimo que essa pessoa tem poder para resolver. Se você chega para mim assim: Igão, preciso de um dinheiro. Quanto, meu querido? 100 mil reais. Eu vou te olhar e falar assim: você está pedindo para a pessoa certa? Porque você pedir um negócio desse, tem que ter a certeza que a pessoa tem condição. Eu não sei se eu sou a pessoa. Quando você pede, você tem a expectativa da resposta. Então, no mundo real, você acredita que aquela pessoa pode resolver. Você fala assim: Igão, 10 reais. Pô, 10 reais aí, meu irmãozinho. Tudo nosso, com certeza é possível. Então, você pede sabendo que é possível. Então, quando eles pedem para Jesus, eles não estão apenas indicando a necessidade, mas estão indicando que acreditam que Jesus tem poder para resolver. Então, no âmago da questão, eles estão mostrando o quê? Fé. Quantos tiveram fé? 10. Vamos seguir. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Por que ele falou isso? Porque no Velho Testamento, quando alguém é livre da lepra, quem é que dá a baixa? Né? Quem é que faz a liberação? Sacerdote, que é a tzarat. Tzarat é todo tipo de marca. Esprulação, corte da pele, ok? Lepra no Velho Testamento não é só a hanseníase em si, é um conjunto enorme de questões de pele, desde que queloide, é o sacerdote que olha e ele avalia se aquilo ali é um risco para a sociedade e ele faz a liberação ou não. Se ele libera, ele faz um pecado, uma oferta pela culpa, pela expiação dos pecados e tal, e você está liberado para o convívio social de novo. Então, quando Jesus fala assim: vão aos sacerdotes, o que ele está falando? Vocês vão ser curados. Pode ir lá no sacerdote. Quando chegar lá, vem a resposta. O coração dele se enche de animação, porque eles pediram para quem eles sabiam que podia dar, e ele falou: vocês vão ter. Cara, quando alguém te fala que você vai receber algo que você quer, você fica louco. A animação, o coração. Eu falo assim: pai, eu preciso de um negócio. Ele fala: vem aqui. Yes, meu pai vai me dar. Eu pedi,
consegui. Pedi, dar-se-vos-á. Hoje cumpre-se essa palavra na minha vida. Então eu pedi, ele vai me dar. Vem aqui, filhão. Eu falei, é isso. Porque se não fosse para receber, ele falava assim, ô filhão. Jogou um ô filhão, tu já fala, obrigado, forte abraço. Né? Eu falei, vem cá. Ele falou, no caso não foi vem cá, né? Vai no sacerdote. A resposta vem, pode ir lá. Não precisa completar. Para quem entende, pingo é letra. Vai lá no sacerdote. Os caras foram. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Incrível, incrível. Que milagre incrível. Jesus nem falou assim, sejam curados. Jesus falou assim, estou sentindo que vocês têm fé. Vamos testar um pouco mais. Porque se vocês me pararam para falar, mestre, me ajuda, vocês estão com fé. Vamos ver a extensão dessa fé. Vai lá no sacerdote. Jesus não precisava fazer isso. Ele podia falar assim, estão curados. Eles ficariam. Às vezes Jesus não vai responder de imediato. Ele vai falar assim, dá mais um passo de fé. A gente não quer, mas às vezes ele pede isso. Aí ele vai. Quando estão chegando, eles ficam limpos. Aí no verso 15 tem uma virada no texto. Uma virada, uma tragédia. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, de quem se esperava menos. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Não é que Jesus não saiba. Não foram 10 os limpos? Onde é que estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quantos tiveram fé? Quantos agradeceram? É mais fácil encontrar fé que gratidão. Essa é a lição que está no fundo do texto que muita gente não entende. Um dos subtextos desse texto é esse. É um dos subtextos. Todo texto tem vários subtextos. Esse é um deles. É mais fácil encontrar no povo de Deus pessoas com fé do que pessoas gratas. E isso é uma lição para nós. Pessoas que estão aqui chorando. Fala, Senhor, atende a minha oração. Senhor, me traz a cura que eu preciso. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que a minha doença pode sair. Eu creio que as coisas podem acontecer. Porque crê mesmo. Porque a fé está lá. E fala, Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, toma conta das minhas finanças. Deus, transforma o meu ser. Me tira esse vício. Me tira essa tendência de pecado. Que eu erro aqui sempre. Eu erro aquilo ali. Eu faço outra coisa. E pede, 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 pede. E Deus, na sua graça, fala, vai. E você recebe. Só que na hora de agradecer, Deus já me deu. A gratidão se desfaz. A gente é mais apaixonado pelo resultado do que pelo doador. E isso tem que ser um alerta para nós. Porque às vezes a gratidão vem até de quem menos se espera. De alguém que nem era do povo. Era um outro. E às vezes do meio do povo não vem a gratidão necessária. Deus não te dá as coisas para você achar que está tudo certo e acabou. Deus te dá para criar um vínculo ainda mais forte contigo. Para que você aprenda a interagir com Ele. Para que você seja grato a Ele. Para agora e pense no seu coração uma bênção que Deus te deu pela qual você nunca agradeceu. Talvez tenha acontecido. Aí vem uma outra lição. O pastor Pedro estava junto comigo nessa. Quando eu fui curado da minha prega vocal. Eu tive um probleminha na prega vocal. Fui curado. E aí a gente esteve lá, né? Meu pai me levou, foi em 2015. A gente foi lá orar com o pastor Manuel. Né, para Deus. Eu ia fazer uma operação, na verdade. A gente foi orar pela operação também. Aí ele falou assim, não, mas Deus pode curar. Pode ser que Deus, né? Deus pode fazer. Aí orou, amém, fomos embora. Aí até falou, né? Olha, Deus, dá um sinal do teu poder na vida dele. Amém. Eu já até falei esse testemunho para os irmãos. A gente sempre acha que um sinal é uma coisa externa a gente. Eu sempre vejo uma coisa, tipo uma criança aleatória na rua, de 6 anos de idade, cabelinho chapadinho, Deus te tocou, e a criança sai. Vem um vento, aí vem umas plantas assim, cura, no chão. Sei lá. Passa uma águia no céu. Igor! Uau. Falou meu nome. Eu acordei todo inchado um dia, cheio de dor, com o nariz torto, virado para cá. A minha nariz respirava pro lado, assim, ó, todo torto. E eu falei, caramba, já não bastava os problemas que eu tenho outro problema.
E aí veio na cabeça, o sinal. Eu falei, o sinal. Tomara que seja um sinal. Porque se não tiver, Papai do Céu tá levando. Que eu tô mal. Fiz lá o exame, limpo, curado. Tempos depois, eu e o pastor Pedro voltamos lá, alguma coisa que o pastor Pedro tinha que resolver com o pastor Manuel, e eu de filho gaiato, fui junto. Tô ali, o pastor Manuel só me olha e fala assim, você tá devendo, hein? Eu falei, rapaz, tomara que seja pro pastor, que se for para Deus, tá devendo, hein? Eu falei, pastor, nessa hora eu tenho uma tendência, quando eu fico muito envergonhado e com medo de alguém superior, a minha voz afina. Eu falei, pastor. Ele que tem a voz grave, né? É o quê? O quê? Aí ele, tem que vir agradecer pela bênção que te foi dada. E ele não esqueceu, porque não era ele que estava me cobrando, era o Espírito que lembrava ele. Por uns 2 ou 3 anos, sempre que eu ia lá, tá devendo, hein? Eu, pastor. Tem que vir agradecer pela bênção. Você tá devendo. Até que um dia eu fui lá, num culto, e dei meu testemunho. Aí ele, você já veio? Já vim, pastor. Tava no culto, então vem terça-feira também dar o testemunho. Aí testemunhei num domingo e numa terça-feira. Deus está me ensinando naquilo ali. Não basta eu receber a minha bênção. Mas eu testemunho para meus alunos. Testemunho. Eu falo para meus alunos o que Deus fez na minha vida. Mas era preciso testemunhar para a igreja. Deixa eu te dar uma coisa aqui, uma lição importante. Se Deus faz algo na tua vida, você tem que contar. Para com esse negócio. Não, mas vão achar o quê? O que vão pensar? Vai ter gente que vai invejar. Amado, a gente não é guiado por isso, não. A gente é guiado pelo poder de Deus. E quem não está pronto para ouvir o testemunho, se prepara, porque vai ter muito. Então Deus vai ter que tratar teu coração no caminho. Você vai ter que aprender na marra a ficar feliz com o que se alegram. Porque vai ter muito testemunho, eu estou falando para você. Eu tenho convicção disso. Muita coisa vai acontecendo aqui. Então quando acontecer com você, não estranhe, testemunhe. Não guarde, fale. Pastor Pedro, eu tenho um testemunho para dar. Aí o pastor Pedro vai falar, por que meu filho, por que minha filha? Você vai responder, porque eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Não posso, Deus fez na minha vida, eu tenho que falar, porque alguém precisa ouvir essa noite. Então deixa eu fazer na tua vida, para que as pessoas saibam através de você que Ele é Deus. Porque Ele continua sendo Deus, e Ele continua operando. Gratidão move o coração de Deus. E como a gente viu, é mais fácil encontrar a fé do que encontrar a gratidão. Mas Deus não quer só a tua fé. Deus quer a tua fé e quer a tua gratidão. Então a gratidão é aquilo que nós precisamos buscar para nos movermos espiritualmente e para cumprir a vontade de Deus. Gratidão por todas as coisas que Ele fez. Gratidão por saber que Ele já fez mais que o bastante. Gratidão pelo sim, gratidão pelos não e gratidão pela nossa comunidade de fé. Gratidão pelos nossos pastores, gratidão pelos nossos irmãos. Eu agradeço a Deus aqui, já faço o meu exercício pela vida dos irmãos, porque eu me sinto feliz na minha igreja. Eu gosto da minha igreja, eu gosto das pessoas, eu gosto do que nós estamos tentando construir com o tempo. E eu peço a Deus e oro para que nada venha atrapalhar os planos de Deus para a nossa igreja. Então eu agradeço a Deus pelos pastores, pastor Pedro, pastora Marise, pelos demais pastores, o pastor Alexandre há muitos anos, né? Sempre brinquei que era meu pai branco, né? Pastor Alexandre, pastora Cris, de quem, né, cuja comida comi muito, né? Comi muita comida lá, acho que eu já comi só eu lá uns 30 quilos de feijão, né? Comi muito. Pastor Adeu, pastora Cristina, e a todos os irmãos, agradecer pelos que estão na liderança do Vertical pelos 9 anos. Temos que ter esse sentimento de gratidão a Deus, ver o que Deus já fez. E é isso que vai nos mover a um lugar de mais profundidade e de novos relacionamentos com Deus. Nós não podemos ser os 9 que tiveram fé e não voltaram. Nós temos que ser aquele um que teve fé e gratidão bastante para voltar, para reconhecer que Jesus não deve ser apenas aquele que deve ser recorrido na hora da dor, mas agraciado no momento da felicidade. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor.